Atentem para a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, e nós leremos do verso 23 até o 27. Eu disse Mateus 8, de 23 a 27. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Jesus disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vemos a indagação dos discípulos diante da ação poderosa do Senhor Jesus. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Sim, Jesus Cristo, Ele é o começo, o fim e o significado da história do mundo e do universo. Consequentemente, Jesus Cristo é o começo, é o fim e o significado da vida do ser humano, da minha vida, da tua vida. Observem ainda a palavra de Deus, quando os anjos anunciam aos pastores de Belém o nascimento do Senhor Jesus. E os pastores, os anjos, falam exatamente isto para os pastores. Na cidade de Davi, isto é, em Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Em Belém, na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A Bíblia diz que tudo foi feito por Jesus e para Jesus. E em Jesus tudo subsiste. Tudo é preservado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Consequentemente, Jesus Cristo é o Senhor. Vejam bem, Jesus Cristo não é simplesmente Senhor, porque Senhor existem muitos na face da terra, sempre existiram, até quando Jesus permitir, continuará existindo senhores. Mas Jesus Cristo não é simplesmente Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Anote. Proclame. Exalte. Glorifique a Deus, como fizemos junto com Áquila. Jesus Cristo
é o Senhor. Declare isto. Escreva na sua Bíblia. Coloque no seu notebook. Escreva no seu celular. No seu aparelho de tecnologia mais avançado que você possui. Divulgue isto em alto e bom som para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para a sua cidade, para o seu país, para o mundo, para o universo, para que as coisas visíveis e invisíveis possam tomar conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da criação. No Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos de 1 a 3, nós encontramos. Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, também assevera. Hebreus capítulo 1, de 1 a 14, corrobora. Efésios capítulo 3, verso 9, declara. Sim, Cristo, Ele é o Senhor da criação. Os discípulos, até ali no barco, envolvidos pela tempestade, eles conheciam um Jesus limitado. Eles conheciam um Jesus que não podia mexer com as leis físicas, não podia mexer com a natureza. Os discípulos, eles tinham um conhecimento limitado. Era um Jesus limitado à luz dos discípulos, pela física, pela biologia, pela natureza. Mas, diante da ação poderosa do Senhor Jesus, repreendendo os ventos e o mar, eles proclamaram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lhe obedecem, lhe obedecem. Que homem é este? Ele é Jesus Cristo, o Senhor, porque, sendo o Criador de todas as coisas, Ele tinha e tem poder para criar, para preservar, para transformar, para dar vida. Sim, queridos. Que homem é este? Ele é o Senhor da criação. Que homem é este? Indagaram os discípulos. E o mundo até hoje estarrecido diante do senhorio do Senhor Jesus, exclama: que homem é este? Jesus Cristo, o Senhor, Ele é o Senhor de Israel, o povo de Israel. As nações têm se levantado contra Israel, mas não podem, porque Jesus Cristo é o Senhor de Israel. Na guerra dos 6 dias, quando exércitos poderosos inimigos levantaram os seus aviões contra Israel, e o poder, através das armas, dava para destruir 1000 países iguais a Israel. Mas, quando eles tentaram levantar os seus aviões, os motores não funcionaram. E em 6 dias, Israel ganhou a guerra contra inimigos poderosos. E ficou conhecido como a Guerra dos 6 dias. Sim,
Jesus Cristo, Ele é o Senhor de Israel, do início até o fim. A última batalha que o mundo irá contemplar será a batalha do Armagedon. A última batalha. Eu tive o privilégio com outras pessoas de estar no monte Armagedon, no monte Armagedon. E ali vai se travar a maior batalha de todos os tempos. Porque várias nações, diz a Bíblia, se unirão contra Israel, marcharão contra Israel. E ali, a batalha do Armagedon, Israel não vai levantar uma arma, porque quem vai dar a vitória é o grande general, nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, queridos, Ele é o Senhor de Israel. Mas Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Nós encontramos a palavra de Deus dizendo que o sábado foi criado para o ser humano e não o ser humano para o sábado. É um dia de descanso que entre 7 o ser humano ele precisa. Sim, o sábado de uma pessoa pode ser sábado mesmo, mas de outra pessoa pode ser domingo, de outra pessoa pode ser segunda, de outra pessoa pode ser terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta. Porque a palavra sábado significa descanso. É o plano de Deus, que o ser humano ele trabalhe 6 dias e no 7º ele descanse. Mas por causa disso, o ser humano ele não precisa ficar preso ao sábado. Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quando questionaram o Senhor Jesus, ele chegou e disse isto, e afirmou: até do sábado eu sou o Senhor. Sim, Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Mas Jesus Cristo, Ele também é o Senhor dos pastores. Jeremias capítulo 3, verso 15, diz: eu vos darei pastores, que vos guie, que vos pastorei, com ciência e com sabedoria. Eu vos darei pastores. João, capítulo 21, do verso 15 a 22, fala também sobre Jesus Cristo como o pastor dos pastores, como o bom pastor, como aquele que orienta. E diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Nós, pastores, somos ovelhas do sumo pastor. Somos pastores no sentido de função aqui na terra. Mas Ele é o sumo pastor e Ele é o pastor dos pastores. Hebreus, capítulo 13, os versos 7 e 17, fala a respeito dos pastores. Mas Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos pastores. Ele é aquele que dirige os pastores, para que os pastores possam dirigir o rebanho que é do Senhor. Mas Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Mateus, capítulo 16, verso 17, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Ele diz: contra a minha igreja, contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele é o Senhor da igreja eleita, adotada, edificada e plenamente redimida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, de 4 a 7, capítulo 2, verso 20, fala sobre o plano de redenção, de salvação do Senhor Jesus
no que diz respeito à sua igreja, entre tantos outros textos da palavra de Deus. Que homem é este? Perguntaram os discípulos. Que homem é este? Muitas pessoas no mundo perguntam, que homem é este? Ele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E é o Senhor da igreja. A função da igreja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a função da igreja, além de glorificar o Senhor Jesus, é de esvaziar o inferno. Por isto que a igreja do Senhor, ela está edificada nas portas do inferno, porque aqueles que estão marchando a passos largos para o inferno, eles, para poder entrar no inferno, têm que passar pela igreja. Mas quem receber a mensagem de salvação da pessoa bendita de Jesus Cristo, através da igreja, arrepender-se de seus pecados, receber a Jesus como Salvador, não entrará no inferno, não participará do lago de fogo por toda a eternidade. Ele é o Senhor da igreja, Jesus Cristo, e como Senhor da igreja, Ele usa a igreja para salvar vidas. Sim, queridos, quando nós vamos para a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 1, de 12 a 13 e o verso 30, nós vemos que ali o livro de Apocalipse fala sobre os 7 castiçais de ouro. E entre os 7 castiçais de ouro está Jesus Cristo, passeando no meio dos 7 castiçais de ouro. E aqueles 7 castiçais de ouro representa a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Jesus Cristo, Ele está entronizado na sua igreja, na face da terra. Ele está passeando, Ele está presente, Ele está atuando, Ele está salvando, Ele está libertando, Ele está transformando. Jesus Cristo está presente na sua igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor, e como igreja do Senhor, Jesus Cristo está presente nas nossas vidas. Sim, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é inacessível, nunca deixa de brilhar. Apocalipse, no capítulo 1, verso 14, 18, verso 20, diz que os seus olhos brilham como chamas de fogo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Mas Jesus Cristo, Ele é o autor e o Senhor da salvação. Muitas pessoas querem alcançar a salvação através do seu próprio esforço, da sua própria maneira, cada uma procurando se esforçar, se empenhar para alcançar a salvação, lançando mão dos mais variados meios. Algumas pessoas creem que para ser salva precisam praticar boas obras. Algumas pessoas creem que para serem salvas precisam fazer muitas orações. Algumas pessoas creem que para serem salvas elas precisam fazer sacrifícios os mais variados possíveis. Algumas pessoas acham que podem comprar a salvação. Mas Jesus Cristo é o autor e o Senhor da salvação. Um jovem rico aproxima-se do Senhor Jesus. Está registrado em Marcos 10, 17, e pergunta: o que preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus Cristo sabia
que a necessidade era somente abrir mão do próprio eu, que envolvia aquele jovem rico. Era o seu orgulho, era a sua ganância, era a sua petulância. Aquele jovem precisava abrir mão daquilo que ele era, num pedestal, olhando as pessoas de cima para baixo. Sim. Que hei de fazer? Ele talvez esperasse Jesus dizer: você não precisa fazer nada, porque tudo você tem feito. E Jesus, sabendo do coração, da mente e do espírito daquele jovem, diz: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e distribui com os pobres. E a Bíblia diz que aquele jovem, cabisbaixo, afasta-se do Senhor Jesus. Os bens materiais eram mais importantes para ele, tinham uma importância muito maior para ele, do que a vida eterna. A prioridade para aquele jovem não era a vida eterna. A prioridade se constituía nos bens que ele possuía. Sim, a salvação só pode ser alcançada através de uma fé viva em Jesus Cristo, do reconhecimento dos próprios pecados e crer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meu irmão, você pode dizer: eu já sou salvo, mas o inimigo fica me acusando disso, daquilo outro. Fica me acusando do passado que eu vivi, das coisas erradas que eu pratiquei. Eu anotei aqui o seguinte, se você quiser, pode anotar também. Se o inimigo disser que conhece o teu passado, responda que você conhece o futuro dele. Vou repetir. Se o inimigo disser que conhece o teu passado, conhece os teus erros, conhece os teus pecados, conhece as tuas falhas, conhece a tua miséria, conhece tudo o que você fez ou que esteja fazendo de errado. Se o inimigo aqui é Satanás, o diabo, disser que conhece a tua vida, o teu passado, você pode responder para ele que você conhece o futuro dele, que é fogo eterno. Mateus capítulo 25, 41, nós encontramos a palavra de Deus registrando que o inferno e o fogo eterno foram preparados para o diabo e seus seguidores. Apocalipse capítulo 20, verso 10, já tem a palavra profética revelada de que Satanás, o diabo e todos os seus seguidores serão lançados no lago de fogo ardente. Sim, queridos, Ele é o Senhor da salvação. Hebreus capítulo 7, verso 25, diz que Jesus Cristo é aquele que pode nos salvar completamente, totalmente, porque somente Ele foi que veio a este mundo e deu a vida dele por mim e por você. Que neste exato momento, você possa, aí onde está, você que já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, possa confessar em alto e bom som, possa chegar e dizer: sim, não somente Jesus Cristo é o Senhor, mas Jesus Cristo é o meu
senhores. Se você nunca passou por essa experiência, se você nunca vivenciou isso, você que está ao alcance, que está participando deste culto, de alguma maneira, o Espírito tocou em você, e você está atento ao que a palavra de Deus lhe revela nesta ocasião. Os discípulos, eles ficaram maravilhados. Viviam com o Senhor Jesus, mas até aquele momento não conheciam o Senhor Jesus. E indagaram: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem não é outro, senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o Senhor. Mas agora, neste exato momento, todos que estão participando deste culto, todos que irão participar um dia, possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mas não somente Ele é o Senhor, mas que você possa confessar: Jesus Cristo é o meu Senhor, para a minha felicidade eterna, para a glória de Deus Pai, que assim seja. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há ninguém como Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, porque Ele é o Senhor da criação. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há ninguém maior que Jesus, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor. Louva o nome de Jesus, para o seu
para o seu louvor. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito permaneçam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.